Fala turma, estou de volta aqui com o nosso curso de DERE nível 4, aula 2. Hoje falaremos sobre a reunião dos pequenos grupos. Como funciona esse momento de encontro, e eu quero dizer para você, seja bem-vindo para esse momento de aprendizado, de crescimento e de bênção para a sua vida, certo? Hoje buscaremos apresentar a vocês como funciona uma reunião de célula. Nós vimos ontem, vimos na aula passada, ontem, que a reunião de célula não é uma reunião de oração, não é uma reunião de comunhão, não é uma reunião de ajuda mútua, Não, tem tudo isso. Mas a reunião da célula, ela tem um foco especial na comunhão, ela tem um foco especial no cuidado, no relacionamento como a âncora, de tudo isso, o guarda-chuva de tudo isso. Então, relacionamento é você construir ali relacionamentos autênticos, relacionamentos fiéis, e a partir dos relacionamentos, todas essas coisas começam a acontecer. Você intercede, você ora, você adora a Deus juntos, os propósitos se cumprem na vida da célula, para que possa deixar essa célula nutrida e vitalizada e que o objetivo seja alcançado, que é a multiplicação. E para a multiplicação acontecer, novas pessoas têm que estar chegando nessa célula, pessoas não cristãs, se convertendo e o reino de Deus expandindo para a glória de Jesus. Por isso, eu quero passar para vocês hoje as fases de uma reunião de pequeno grupo, cada etapa, e explicar um pouco sobre como funciona cada uma delas. Então, bora para a aula e vamos observar isso no nosso slide. Então, aula 2, reunião de pequeno grupo, nós trataremos dessas partes nas quais forma o todo dessa reunião e cada uma dessa situação, como a nossa reunião funciona. Nós estamos lendo os 8 hábitos de um líder eficaz de pequenos grupos, e no final a leitura do livro mais a declaração vai ser a nossa avaliação. Então, para a próxima aula é importante que se leia os capítulos 3 e 4 do livro. Muito bem, vamos começar com a parte mais gostosa, porém isso aqui é algo facultativo, porque a primeira parte da reunião do pequeno grupo é a parte do lanche. Embora que aqui no meu pequeno grupo o lanche é para o final, porque eu escolhi ficar no final, porque é um momento que a pessoa tem mais para compartilhar, conversar, brincar, falar de outros assuntos também e interagir. Mas a estratégia do lanche no início é porque ajuda em 2 fatores. Em quem mora em uma cidade em que a pessoa já sai do trabalho para o pequeno grupo, então geralmente essa pessoa já sai com fome, sai ali querendo tomar um café. Então ela chega na casa do anfitrião com isso, e a pessoa que estiver com fome ali, ela não vai concentrar muito na célula. Então serve o lanche no início para poder ajudar essas pessoas. Um outro fator ajuda na pontualidade, Querendo ou não, tem pessoas que não importam muito, mas outras, isso é um estímulo para a pessoa chegar antes. Tem esses 2 fatores. E ali, enquanto está aguardando os demais chegarem, também está lanchando. Então tem, sim, a facilidade de ter essa questão, de ajuda nesse processo. Eu aqui adotei o lanche no final, primeiro porque todos que chegam aqui já passaram na casa deles, Já passaram na casa deles, já lancharam, já tomaram seu café, então não tem essa necessidade em relação à fome. Segundo ponto, porque eu faço isso depois, é porque também serve de interação. Por exemplo, tem hora que termina a nossa célula, eu busco terminar ela com 1 hora. 1 hora a gente já concluiu, é muito rápido mesmo. Mas às vezes, depois que termina, aí vai bater papo, vai conversar, tem um tempo para brincar, às vezes ter um tabuleiro aqui, que a gente às vezes pode estar brincando e se relacionando. É um tempo de descontração, de fim de noite.
Então pode ser um momento, pode ser adotado para vocês aí para melhorar a questão do relacionamento. Mais uma outra aí, seguindo o lanche, que aí tem cerca de 10 minutos do tempo da célula, isto é, você marcar a célula para começar às 7 horas, o pessoal vai chegar lá às 7, mas se eles chegam 10 para 7, 15 para 7, tem pessoas que chegam mais antes, mais cedo, não teria nenhum problema de servir alguma coisa para quem for chegando. Segunda parte da célula, segundo momento, é o que nós chamamos de quebra-gelo. O quebra-gelo é importante, sabe? Porque ele nos ajuda a tirar toda a tensão do dia. É uma brincadeira, é um jogo, é uma pergunta que você pode fazer. Às vezes a pessoa chega ali na reunião da célula toda vergonhosa, toda tímida. Então, um quebra-gelo, dependendo do modelo que for, pode proporcionar essa pessoa interagir, sorrir, tirar aquela tensão inicial e ali facilitar um pouco o acesso para a área espiritual. Lembrando bem que é uma transição. Por exemplo, a pessoa chega, ela está preocupada, estressada com o que aconteceu durante o dia, a cabeça tudo ainda programada com as coisas do dia. Ali você lancha, existe um bate-papo, existe um momento de interação. O quebra-gelo já vai amaciando mais um pouco. Aí vai chegar a terceira fase, que é a fase do louvor, da adoração. E nesse momento da adoração, que é a parte 3, você já tem um momento ali, um coração mais quebrantado das pessoas. É importante, gente, nessa fase aqui das músicas, que as músicas sejam fáceis, principalmente músicas conhecidas por todos. Hoje nós temos a música gospel está muito conhecida no meio secular. Então tem muita música que a gente pode cantar que o pessoal que está visitando a célula já conhece. E mesmo se ela não conhece, é importante ter a letra. Geralmente as pessoas têm celular hoje já com internet, então a gente já fala assim, pesquisa a letra. Mas uma outra estratégia também é imprimir essas letras e deixar disponível. Lembrando que a célula tem que ser preparada, né? E isso faz parte, a escolha do repertório faz parte também desse momento de planejamento. E aí nesse momento tem que ter aquela comunhão com Deus para que flua naturalmente, espontaneamente, sabe? Aquele momento leve. Não evita cantar, não que não seja espirituais, mas às vezes os corinhos da harpa, o inário, eles são mais características de uma igreja que já está ali há tempo, né? De um cristão mais maduro. Então, não há uma conexão de quem está chegando com esse louvor do inário, ou da harpa, dependendo da igreja que você faz parte. Então, pega música mesmo que está aí sendo tocada constantemente, atual, que as pessoas já estão ouvindo no YouTube, que elas já conheçam a letra. Por quê? Porque gera conexão. O louvor, o Rick Warren fala no seu livro Uma Igreja com Propósito, que o não cristão não adora, mas ele assiste a gente adorando. E isso gera conexão. Então, é importante que essas canções sejam canções que está aí, bem fácil de acesso, e que essa pessoa possa ouvir na casa dela posteriormente, né? Então, ela vai ouvir, por exemplo, cantou uma música na célula que ela gostou. Ela vai chegar na casa dela e, por exemplo, ouvir no YouTube. Então isso vai conectar, aquela música vai ter uma conexão direta com a célula. É possível que toda vez que ela ouvir, ela vai lembrar de onde ela ouviu pela primeira vez, foi na célula, e isso gera essa conexão, essa familiaridade. Então é importante a escolha do repertório. Eu geralmente canto uma canção escolhida por mim e deixo para o grupo à vontade para que ele escolha a segunda. Geralmente são 2 canções que eu canto no meu pequeno grupo. Uma proporcional, uma música ali conectada com o tema que eu vou estar ministrando no dia, e a segunda espontânea. Deixa para o grupo, escolhe entre vocês aí. Geralmente há um silêncio, porque às vezes some as músicas, né, na cabeça das pessoas. Já teve casos mesmo de pessoas, isso várias vezes, não cristãs sugerir, então a gente já parte da onde ela já conhece. Então isso é importante, ter esse senso aí, essas dicas para vocês, tá certo? Então,
a gente precisa ter esse tato na escolha das músicas. O quarto momento, gente, desse encontro, dessa reunião de pequeno grupo, é você preocupar com compartilhamento. Ô pastor, o que seria o compartilhamento? O que seria esse momento para poder... O que seria isso? Compartilhamento, eu geralmente falo o seguinte, conta aí como foi seu dia usando a metáfora de uma construção. Compara seu dia de hoje como uma construção. Que material seria? Aí a pessoa vai olhar, por exemplo, o meu dia hoje foi uma pedra. Por quê? Foi pesado. Foi pesado, o meu dia hoje foi bem assim, desafiador. Eu estava aqui de lado, né, dando aula de lado. Desafiador, aí a gente explora, né? Gostaria de compartilhar mais uma coisa, o porquê. E a pessoa, lá no meu emprego, o patrão pegou muito no meu pé e tal. Pessoal, isso é um motivo de oração. Então vamos orar para que Deus ajude isso. Porque às vezes você não vai entrar em detalhes. Hoje meu dia foi... Ela vai comparar, foi uma argamassa. Por quê? Por causa do grude. Hoje meu filho ficou muito grudado em mim e tal. Então, você força a pessoa a construir. Tem hora que realmente tem pessoas que não vai saber comparar. Eu não sei como comparar meu dia, não. Então fala das suas palavras mesmo, como que foi. Né? Então, eu brinco, né? Ou outras formas mais que você pode. E nesse momento, a pessoa começa a compartilhar um pouco da semana, um pouco do dia, um pouco sobre o que ela está sentindo aqui no momento. E ali, nesse momento que a pessoa compartilha, que ela abre o coração, gera conexão, gera cuidado, porque ali nós vamos orar em prol daquela situação. O meu casamento hoje não está legal, então vamos orar pelo seu casamento. Então há um momento de compartilhamento, e aí tem que ser sucinto, tá? Tem pessoas que nesse momento de compartilhamento quer falar da vida toda, então você tem que ter o tato, né? Ou a pessoa compartilhou, percebeu que está saindo um pouco do tempo e é algo que não está muito sério assim. Então você, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. E aí, mano, o que tal? Não tem problema, irmão. Sendo delicado e educado, você pode sim passar para outras pessoas a oportunidade de compartilhamento. Por isso que o pequeno grupo tem que ser poucas pessoas. Se você falar, meu pequeno grupo tem 30 pessoas, não vai ter compartilhamento, véio. É um culto. Entendeu? É um culto, é uma congregação. Porque o propósito do pequeno grupo é isso, é o cuidado. Isso se no culto de 30 pessoas não tem como ter cuidado, porque se cada pessoa falar 1 minuto, só é meia hora de compartilhamento, e eles falam mais do que isso. Se cada um falar 5 minutos, misericórdia, vira um culto, um tempo, e aí você vai perder, muito tempo só no compartilhamento. Aí vira, tipo reuniões do ar, ou reuniões de terapia. E não é, aí o propósito do grupo perde. Por que o pequeno grupo tem que ter no máximo 10 pessoas? Porque exatamente você vai ter condição de ouvir todo mundo, ok? Compartilhar, perguntar, e aí, no final, ainda tem o tempo da palavra, da ministração. Então, entenda. É legal. Então, pastor, e se chegar a 30 pessoas? Aí é onde há a multiplicação. Gente, tem sido bênção, nosso pequeno grupo tem crescido e eu louvo a Deus, esse é o propósito do pequeno grupo, só que nós estamos tendo muita ovelha para pouco pasto. Lembra lá de Ló e Abraão? Em que chegou um momento que eles cresceram tanto que já estava gerando dificuldade entre os pastores. Então, a gente pode contar isso, olha, e aqui não é porque a gente está tendo desconforto, graças a Deus a gente está bem, mas é porque não vai dar para todo mundo compartilhar. E um dos propósitos do pequeno grupo é o compartilhamento, é a comunhão, é o cuidado. Então nós vamos multiplicar, ainda que possa reunir pessoas na mesma ambiente, em mesma casa, em ambientes diferentes. Pode acontecer, né? Ter 2 células no lugar, nas casas só se comportar, né? Mas que tenha, no momento do compartilhamento, essa separação, para que haja essa interação melhor
dentro do pequeno grupo. Ok? Fechou? Então, vamos observar essa questão aí do compartilhamento. Olha, 15 minutos o compartilhamento. Se for 30 pessoas, 15 minutos aqui, uma pessoa falando, tiver um pequeno grupo de 15 pessoas, é 1 minuto para cada. E a pessoa não vai conseguir compartilhar em apenas 1 minuto. Ah, pastor, mas tem aqueles que não gostam de comentar muito. Tem, e tem que ser respeitado, sem forçação. Tem que ser algo fluido. Na hora que a pessoa sentir, sentir um ambiente seguro, sentir ambiente para compartilhar, ela vai compartilhar. Quinto, a edificação, que é o momento, literalmente, da palavra. É o momento do estudo aqui. O foco agora é falar a palavra de Deus, para que essa palavra trabalhe o coração. E aqui eu quero trazer algo muito importante. Entenda bem isso aqui. Que no momento da palavra não é uma pregação e não é um estudo bíblico. Vai, pastor, ok, então. Você trabalha como moderador. Tem o estudo bíblico, você sim partilha a palavra, o estudo, mas sempre proporcionando um meio de que as pessoas compartilhem também. Por exemplo, você leu um trecho ali, explicou, você pode virar para as pessoas e perguntar como isso se conecta com a sua vida. Ou como você acredita que nós podemos aplicar esse princípio no dia a dia? Então aí você vai dar... a pessoa tem aqueles que falam mais, tem aqueles que falam menos. Mas o estudo é interativo. Não é um monólogo, ok? Igual que eu estou falando, vocês não estão tendo a oportunidade nesse momento de perguntar. Mas então o líder não pode dominar o estudo. Ele tem que ser interativo. Então você pergunta, né? Fala assim, me fala aí, como isso se conecta com a sua realidade de trabalho? Vou dar exemplo aqui. Eu estou fazendo um estudo bíblico e falando sobre a fé de Abraão quando Deus pediu Isaac em sacrifício e ele subiu o Monte para poder apresentar ao Monte Moriá. Beleza. Falei, expliquei. Aí eu pergunto, na área de vocês, o que vocês acreditam que Deus está pedindo de vocês como sacrifício e demonstração de fé? Eles vão pensar. Olha o que Deus está pedindo, aí Deus está pedindo. Aí pode pensar, mas será que Deus está pedindo? Aí eles vão começar a compartilhar, pastor, eu não tinha pensado sobre isso, que Deus possa estar pedindo algo de mim. Pois é, então aí já era aquele bate-papo. Aí beleza, todo mundo compartilhou esse primeiro trecho, a gente vai seguir. Então, hoje, o que você fará de prático para descobrir o que Deus está te pedindo? Né? Então, se você ainda não sabe, ou se a pessoa, pastor, eu sei o que Deus está me pedindo. Tem tempo, eu já senti isso na palavra, já senti isso no meu coração. Por exemplo, Deus está me pedindo de murmurar. Tem tempo que eu estou me sentindo que eu estou murmurando demais. Então, o que de prático você vai fazer nessa semana para parar de murmurar? Qual é a ação prática que você vai desenvolver? Que a gente vai falar isso no final, mas você pode fazer essas perguntinhas e no final só fechar. Né? Então, tem que conectar aquilo que está sendo ministrado à necessidade prática da pessoa, porque aí é que gera a mudança do caráter. Ok? Então, porque no grupo é isso, é essa conexão da Bíblia com a vida prática. Porque lá no culto, você prega, a pessoa reflete, mas nem sempre consegue entender como aplicar aquilo ali, que é uma das dificuldades da pregação. Né? Quem prega tem que aprender a trazer o que está pregando para o ambiente prático, a conexão. Só que às vezes o ouvinte não tem essa conexão ou não soube. Então, na célula, você tem como explicar melhor. Ah, pastor, mas como eu vou parar de murmurar? Então, beleza, vamos fazer algo seguinte. Toda vez hoje, você vai trocar, toda vez que vir a vontade de murmurar na sua boca, intencionalmente, em vez de você quer murmurar, você vai falar, Deus, muito obrigado por isso e me ajuda a vencer isso. Tipo, ajuda a pessoa a conectar isso com a prática. Então, o estudo ele tem que ter essa edificação. Na apostila tem algumas dicas de como ministrar um estudo bom, né? Um estudo que seja edificante. Uma outra coisa da célula que é importante é que, como você viu na imagem, vou colocar de novo, você precisa ter um estudo bíblico onde as pessoas estão olhando umas para as outras, assim, que é o melhor, umas para as outras.
nada de cadeiras enfilhadas, não. Reúna uma olhando para as outras, frente a frente, por causa das conexões que são construídas, né? Então, precisa ter essa interação para cada uma dessas fases, tá certo? Então, é importante refletir sobre isso. E o último ponto aí, gente, é os desafios práticos e avisos. Olha, a conexão do pequeno grupo, por exemplo, vai ter um retiro, é lá no pequeno grupo. Tem nossa igreja, tem um aplicativo, tem tudo está no aplicativo. Mas às vezes as pessoas podem precisar de um toque mais personalizado, individual, ou tirar alguma dúvida. Então, olha, gente, lá no nosso aplicativo tá assim, tem essa informação, você pode buscar, mas eu vou dar aqui rapidinho. Então, nutre, crie a expectativa, incentive nesse final as pessoas a assistirem às aulas do CCM aqui. Olha, vocês têm as aulas do CCM todo, então assiste uma aula hoje, uma aula amanhã, tá gravada, e aí você vai poder fazer isso. Outra coisa, ensinar a pessoa a encontrar os versículos bíblicos. Então, naquele momento, é um momento de coisa prática. Gente, o estudo hoje nós falamos sobre fé e sacrifício. Nesta semana, vamos fazer algo prático para exercer mais a fé e o auto-sacrifício? O que é sacrificial para você, ô pastor? Para mim, sacrificial é orar de madrugada. Eu não consigo. Então, vamos fazer isso essa semana? E eu te ajudo. E aí que tá. Por que o pequeno grupo tem que ter poucas pessoas? Porque o líder não vai conseguir cuidar de muita gente. E o líder do pequeno grupo tem que cuidar das pessoas. Senão, eu sempre falo que o líder do pequeno grupo é o pastor daquele grupo, né? De cuidado, de mentoria, de seu companheiro, o camarada. Ele tem que amar as pessoas do seu pequeno grupo, ele tem que amar o seu pequeno grupo, ele tem que cuidar do seu pequeno grupo e não espancar o seu pequeno grupo. Tem que ter essa característica do paizão, da mãezona, né? Não paternalista, mas de paternidade, de maternidade, de cuidado. Faz sentido para você? Então é sobre isso a questão do pequeno grupo que a gente tem que estar desenvolvendo e levando as pessoas a uma vida prática daquilo de que se aprendeu. E aí, as considerações finais é aquela questão, né? Que a gente precisa entender. A reunião deve ter sempre um dia e hora marcada e evitar cancelamentos. Reuniões de pequeno grupo que cancelada demais, o pessoal começa a desanimar. Uma duração máxima de 1 hora, o máximo, gente. Inclusive na apostila, eu acho que está 2 horas, mas eu vejo que é muito. É porque as pessoas hoje estão muito corridas. E se você começar a fazer uma reunião muito longa, as pessoas começam a se evadir. Então é máximo ali 1 hora de reunião. Você pode fazer, por exemplo, de 8 às 9, né? Ou 7 às 8, dependendo, se você quiser um tempo livre depois. Aqui eu faço de 7 às 8, e a partir das 8 horas ali, a gente tem esse momento que eu falei, que é do lanche e segue. O lanche nem é contado no período da célula aqui em casa, não. Eu não conto os tempos da célula do lanche. Eu começo às 7 e vou até às 8 e depois a gente lancha. Que é o momento da gente brincar, descontrair, jogar conversa fora. É o momento da gente ter essa interação que na correria da semana acaba não tendo. Entendeu? É importante isso aí. Então, respeito o horário, a reunião precisa estar aberta. As reuniões, elas têm que ser abertas às pessoas. Não pode ser um ciclo fechado. E em todo o tempo o líder tem que estar focando a multiplicação e falar, gente, estamos reunindo aqui, tá gostoso? Então vamos curtir bastante, porque na hora da multiplicação vocês vão seguir um outro modelo, onde vai ter a desconexão do líder em treinamento para assumir sua própria célula e escolher entre os mais experientes daquele grupo, né? E enviar para auxiliar como núcleo da nova célula. E é assim que funciona, no nome de Jesus, e vai ser bênção. E Joel Comiskey, ele vai falar o que precisa. E a primeira coisa que ele fala é sobre ter um coração puro, né? Um coração que ame a pessoa, conhecer o propósito de Deus, né? Deixar o poder do Espírito Santo, compreender essa dinâmica do pequeno grupo, ter seu coração puro, preparar-se, né?
a semana. Gente, a liderança do pequeno grupo começa com o preparo do coração. Um coração que é puro diante de Deus faz fazer com que as pessoas sintam isso. Então ore, fala, Deus, olha, está chegando amanhã meu pequeno grupo, essa semana. Eu preciso muito da sua presença. Ajude meu coração, limpe meu coração de qualquer mágoa, limpa meu coração de qualquer rancor e tal. Primeira coisa, gente, é coração puro. A Bíblia diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então é isso. Tem que começar com um coração puro. Um momento de devocional, né? Devocional em casa. Precisa ter esse devocional, esse momento de busca, de oração, de louvor a Deus. A segunda coisa que Joel Comiskey fala que tem que ter para ter umas reuniões atraentes, além do coração puro, tem que ter braços acolhedores, né? Nada, principalmente o anfitrião, o dono da casa, tem que ter sorriso, afago, não pode demonstrar preocupação com o uso do sofá, de quebrar alguma coisa. Eu sei que é desafiador, e aí é que tá. Muita gente às vezes diz: pastor, não vou receber minha casa. Encontrar anfitriões é um desafio, irmãos, porque as pessoas não querem receber. Tem medo de estragar suas coisas, perder sua privacidade. E não é por aí. A gente precisa compreender que aqui nós somos mordomos. Tudo que a gente tem como posse não nos pertence, é do Senhor. Se eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não vou entregar o que Ele confiou nas minhas mãos a Ele. É para o reino. O sofá de sua casa não te pertence, é do reino. Entendeu? Tem gente que compra um carro e fala: eu não carrego o carro, meu carro não é para a igreja. Vai. Se não é tudo bem, não precisa ser para a igreja, mas tem que ser do reino de Deus. Tudo que fizer, faça como para o Senhor e não para com homens. Então pare de ficar ciumando esse sofá, essa casa. Pastor, eu tenho medo de receber qualquer pessoa na minha casa, sabe? Então reúne na área de acesso apenas o banheiro, sabe? Mas mas não deixe que essas coisas, apego material, impeça de sua casa ser uma casa abençoada. Então, sorriso, radiante, alegria, abraços, acolhimento. As pessoas precisam se sentir acolhidas no pequeno grupo e não toleradas, né? Suportadas. Terceira coisa que precisa haver no pequeno grupo, gente: pernas que suportam. É exatamente isso. As pernas que suportam. O que nós queremos dizer com pernas que suportam? São pernas pessoas que estão capazes a sair dessa zona de conforto, a se deslocar mesmo, e para convidar, para poder ir ao encontro da sua vizinhança, passar na casa de alguém, dar uma carona para trazer um pequeno grupo. Tudo isso faz parte desse processo e que a gente precisa estar valorizando. E aí, irmãos, da mesma forma que as pernas nos dão suporte, né, para a gente andar, caminhar, correr, o bom líder do pequeno grupo também trabalha nesse sentido, né, facilitar os outros, né, para exercitar os seus músculos espirituais. Por isso que ele tem que criar desafios, fazer aí encorajamento das pessoas, encorajar as pessoas a participarem, bombardear o grupo, né, com perguntas, extraindo as informações que eles precisam, levar as pessoas, né, a ter esse momento de compartilhar bem mais a sério, entender que as pessoas precisam dele, né, para poder se desabrochar, né, entrar naquela metamorfose, levar as pessoas a descobrir a palavra de Deus. Olha, se isso é um bom líder, um mau líder, por exemplo, ele tenta impressionar o grupo com o seu conhecimento. Então, ele começa a falar palavras bonitas, ele quer trazer um estudo, domina o estudo. Então, as pessoas quase não têm condição de falar. Por isso que eu falo que pastores, para liderar pequeno grupo, acaba sendo um desafio, porque volta e meia eu corro na tentação de começar a entrar em águas mais profundas, em um estudo de pequeno grupo, e às vezes as pessoas que estão ali ainda não tem que ter algo mais, não é superficial de conhecimento, de relacionamento com Deus, mas como Paulo diz, com mais leite, mais algo mais
coisa mais acessível, mensagem do evangelho, principalmente quando tem muitos não cristãos, né? Então, não pode se tornar um mini culto. Uma reunião de pequeno grupo não pode se tornar um mini culto. Ali há algo diferente, a dinâmica é diferente, tem que aprender a delegar. A tarefa do líder é estimular as pessoas a compartilharem. Não é mostrar quem ele é, porque o líder é bom demais nos seus próprios olhos, ele acaba não deixando que os outros também se tornem bons. Então é isso, é transformar tudo aquilo que ele está falando em coisas mais fáceis, né? Ele é um facilitador, isto é tornar aquilo mais fácil para compreender, para as pessoas possam compreender. Então é tudo sobre isso. O bom líder, nesse momento, tem que ter esse coração sensível de compreender que nem todo mundo está no mesmo nível dele de conhecimento. Então ele tem que ter essa camada, né? Aprender a desenvolver essa camada de conhecimento, entender que a cada dia a pessoa vai aprendendo uma coisa nova e vai crescendo, vai evoluindo nesse sentido. Então, o terceiro ponto é isso, pernas que dão suporte. O quarto questão a abordar aqui, amados, é alma aberta. E aqui vem uma situação bem desafiadora, porque geralmente essa questão de alma aberta, as pessoas têm dificuldade porque nos fala da transparência. Ser autêntico, sabe? O grupo vai seguir o modelo do líder. Se o líder for alguém que não compartilha, que não abre quem ele é, então as pessoas acabam também não fazendo a mesma coisa. Então, eu já cheguei para poder falar, olha, irmãos, hoje eu tive umas lutas que me deixou muito abatido. Confesso que tenho orado a Deus para poder me dar força, mas estamos aqui e vamos seguir e vai ser bênção, né? Sempre ser positivos, né? Entender e ter fé, estimular, mas não também fazer isso de maneira hipócrita. Não, tem que ter humildade, nada de superioridade, nada de superficialidade. Compartilhe, sabe, honestamente, com intimidade aquilo que você entende. Tem que ter isso, porque quando você começa a compartilhar, eu já pedi oração, mas hoje eu estou precisando de oração. Eu preciso de vocês para me ajudar nesse processo. Vocês podem orar por mim. Então, quando você é um líder, né, que tem um estilo de vida honesto e transparente, as pessoas vão confiar em você, sabendo que você é uma pessoa igual a ele, né? Você passa por luta igual a ele, porque geralmente as pessoas olham para o líder como aquela pessoa ilutável, né? Que não tem luta nenhuma, que não tem problema nenhum. E isso, você ganha na graça de Deus, na graça do povo, porque você tem um coração aberto. Davi não escondeu as suas falhas diante do Senhor, ele abriu o coração. Então, uma outra coisa, tem que ter o pensamento de que jamais vai ter transparência no grupo se o líder não for o carro-chefe disso. Então, se no pequeno grupo existe ali o compartilhamento, e nesse momento você vai poder ajudar as pessoas, porque elas também não podem te ajudar, te auxiliar, não tem um coração vulnerável. Tem muita gente que tem essa resistência. Mas seu líder, seu pastor, você não pode ter esse coração vulnerável. Quem disse que eu não posso? Quem disse que o líder não pode ter um coração vulnerável? É claro que a gente tem que construir todo esse ambiente, né? Um ambiente de confidencialidade, um ambiente de segurança, um lugar seguro, porque isso é com o tempo, né? Deus vai trazendo cura e às vezes a sua própria história de vida cura outras pessoas que já passaram por situações semelhantes. Confessar, orar, ali é um lugar de prestação de contas, é um lugar onde as pessoas começam a entender que Deus de fato está agindo por meio das experiências das pessoas. Então não deixa que nada afete isso. E nesse momento, sabe, também tem a questão da própria comunicação, né? Nós temos, no mínimo, 4 tipos de comunicação dentro de um pequeno grupo. Nós temos a comunicação trivial, a informal, a de fatos, corriqueiro. Olha, você viu o que aconteceu lá na Arábia, informações gerais. Ideias, opiniões e as de sentimentos nesse momento do compartilhar. Tem tudo, né? Então esses momentos aí, comunicação que gera relacionamento, que gera construção de confiança,
né? Então, cada vez mais que o grupo for comunicando, se relacionando, mais profundo fica os relacionamentos e mais fácil fica a questão da comunhão dentro do próprio grupo, ok? Então é importante pensar sobre isso e compreender essa verdade. Então a alma aberta é isso que, né, temos que desenvolver dentro do ambiente de pequeno grupo. Outra coisa, mente curiosa. Ter essa mente curiosa, esse coração que quer aprender mais. Então, por isso que você tem que preparar perguntas que vão aguçar a curiosidade das pessoas, criar expectativa, criar meios, né? Uma discussão do estudo de maneira mais animada, buscando participação, interação. Não tem problema nenhum você fazer uma brincadeira ali no meio, fazer uma paráfrase, uma parábola, usar de artifício, sabe? Para fazer perguntas estimulantes, para gerar no povo esse desejo de participar. A diferença entre uma discussão vigorosa e um grupo, né? E uma que acaba em silêncio, é o simples fato da pergunta que o líder faz. Então tem que ter sabedoria. Tem pergunta também que não pode ser feita, senão gera constrangimento. Mas também tem que ter sabedoria. Por isso que é bom preparar antes. Leia o estudo. Que tipo de pergunta que eu posso fazer aqui para aguçar o pessoal? Né? Converse com o seu líder em treinamento. Chame ele para preparar com você. Pelo menos falar, olha, chega mais cedo para a gente passar. Geralmente no louvor, né? O pessoal chega mais cedo para passar o louvor e acertar. Da mesma forma tem que ser na célula. O núcleo reúne primeiro. E aí vamos passar aqui, tal. Na verdade a gente já fica decidido desde a célula passada. Aí você, né, o que cada um vai fazer. Não precisa uma pessoa só ficar responsável pelo quebra-gelo todos os dias. Pode revezar. Né? Até o líder, ele não, semana que vem você ministra o estudo, eu vou trazer o quebra-gelo, ou eu vou fazer a parte da oração, ou eu fico na secretaria. Você pode distribuir essa tarefa, é importante que seja assim. Mas antes do início, o núcleo reúne, conversa. E aí pode pedir sugestão. Que tipo de pergunta vocês acham que eu posso fazer nesse momento? É importante que o núcleo todo tenha a lição. Não apenas o líder. Né? O líder pega e fala assim, olha, meninos, pessoal, nós vamos entender sobre quem é o núcleo. Né? O núcleo é aquele que nós falamos na aula passada. É o líder em treinamento, anfitrião, que às vezes é o mesmo secretário. E tem o pessoal, né? Tem o pessoal pequeno grupo. Mas aí esses 3 aqui, ou 4, porque às vezes o anfitrião não é o secretário, pode ter o secretário e o anfitrião, essas 4 pessoas é o núcleo. Dessas 4, vão trabalhar para chegar no mínimo 10, 12, e aí o máximo de pessoas que salvar no dia da multiplicação. Esses 4 tá aqui, o líder em treinamento vai assumir uma nova célula, e aí esses 4 podem ir lá, pode ir para o conjunto com o líder de treinamento, ficar um com o líder que estava, uma parte desse pessoal que estava aqui vai com o líder de treinamento para abrir espaço para que o outro chegue aqui e aquele grupo ganhe outro e mais gente lá. A multiplicação pode acontecer assim, nós vamos ter uma aula especificamente falando sobre multiplicação. Mas esse núcleo precisa ser participante, interagir, conversar durante a semana. Gente, eu vou levar um quebra-gelo tal dia. Não adianta querer fazer surpresa com o núcleo. O núcleo tem que estar por dentro. Né? Ah, mas se eu falar agora meu quebra-gelo, vai perder a graça. Não, o núcleo não. O quebra-gelo tem que ser interessante para todos, mas principalmente para os visitantes. O núcleo tem que interagir, até porque quando você interage e conecta, do início ao fim, fica uma célula fantástica. Né? Então, alguns tipos de pergunta pode ser feita, por exemplo, eu já te dei algumas dicas, né? Como esse texto aplica na sua vida? O que você entendeu disso? O que você acha que é o ponto principal desse trecho que a gente leu aqui? O que Deus está lhe dizendo neste momento? Como que isso gera? Que movimento isso gera no seu coração? Tipo dessas coisas, né? Então, assim, essas perguntas elas têm que ser intencionais, porém sábias para não gerar constrangimento, mas também gerar envolvimento. Né? Então, cada lição tem que levar as pessoas a sentir algo e tão bacana que ela possa lembrar isso no decorrer dos dias que se passam. Mais dicas está na apostila, você pode procurar. E dando sequência, nós temos aí também, além disso, uma mente curiosa, né? Nós falamos, e ouvidos para ouvir. Então nós temos
Aí, deixa eu colocar no slide aí. Ouvidos para ouvir, que é você aprender a ficar com a boca fechada enquanto o outro fala. Amados, porque às vezes tem líder que fala tanto que as pessoas não têm oportunidade de falar. Ele fala, ele está sempre dominando tudo, né? Então, Deus nos deu ouvido, dois ouvidos e uma boca, né? Então, ouve mais. A Bíblia diz: esteja sempre pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar. A maioria de nós está tão ocupado em querer falar da nossa realidade, a gente acha que é perda de tempo ouvir o outro. Então, o líder, ele precisa ter essa abertura de que ele está ali como um facilitador, um intermediador, como alguém que vai ouvir e vai, dentro daquela necessidade que foi proposta, foi colocado pelo participante do pequeno grupo, ele vai trazer uma palavra. Pastor, mas eu sou novo, eu não vou sair como que eu vou trazer um texto. Tudo bem, fala o que o Senhor colocou no seu coração, procure crescer naquela situação para estar mais preparado, e na próxima célula fala sobre aquilo que você compartilhou a semana passada. Depois eu fui refletir, orar, e o Senhor ministrou muito no meu coração nesse sentido. Quem sabe isso pode ajudar se você ainda estiver precisando. E compartilha com a pessoa. Ela vai ver que você ouviu e se dedicou a se preparar só para atender ela. Cara, isso é fantástico, meu irmão. Você ganha o discípulo assim. O discípulo, ele começa a te amar e entender que você se importa com ele. Ele começa a ficar mais fiel na célula. Ele começa a se envolver mais. E aí, quando você tem discípulos assim, fica muito mais fácil o seu trabalho de multiplicação. O objetivo em multiplicar e alcançar novas pessoas se torna mais tranquilo. E aí, a célula ela tem melhor efetividade. Língua encorajadora e não língua fofoqueira. Meu Deus do céu! Numa célula não tem espaço para fofoca. É zero. Eu sempre falo para os irmãos, e nós vimos isso nos níveis anteriores. Fofoca não é coisa de cristão. Quem assistir, quem está acompanhando aqui nesse momento o livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren tem um dia específico lá no Propósito de Comunhão, na terceira semana, que ele fala muito bem sobre fofoca, e a Bíblia está repleta de textos bíblicos que condenam o ato de fofoca. Então o líder protege o seu pequeno grupo de fofoca. Então, em vez de fofocar, encoraja. Estimule as pessoas. Olha, fulano, você vai fazer isso. Mas eu não sei. Mas você consegue. Vão lá, eu te dou o apoio, eu te dou o suporte, eu te ajudo, eu te auxilio no que você precisar e vocês vão caminhando junto nesse sentido. Entendeu? A Bíblia diz que do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Então, entenda isso. O líder pequeno grupo precisa edificar a sua boca, criando uma atmosfera de comunhão, palavras de encorajamento. Se tiver algum conflito, se isso é normal, o líder tem que ter a sabedoria em intermediar esse tipo de conflito, não permitindo que as outras pessoas dominem a reunião, tirando o foco da mesma, do tema da mesma. Então é isso, tenha sabedoria. Então, assim, diante de um problema, por exemplo, reconheça o problema, o conflito, ore, converse em particular com cada parte, né? Então peça para a pessoa pedir perdão, leve as pessoas, né, a entenderem que aquilo ali é um espaço de comunhão em Deus. Então, assim, converse com as duas separadamente, depois ajude a se conectarem, né? E peça ajuda. Um líder não precisa fazer sozinho. Tem o pastor, no meu caso, que eu sou o supervisor aqui, sou líder, procura, olha, tem isso, me dá uma direção, me dá sabedoria, uma estratégia como resolver, entendeu? Não tome diferença ou partido pro lado de ninguém, seja neutro. Mas fulano, eu sei que fulano tá errado. Beleza, mas o nosso objetivo é ganhar esse fulano e não juntar com uma outra para poder criticar. Corrija ele, direciona, mas sempre deixando claro que o seu papel ali é de mentor e você está corrigindo, mas você ama e quer ver essa pessoa crescer e está junto com ela. Entende? Então vai nesse processo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua célula, muito o seu pequeno grupo. Entende? Outro fator aqui importante, né, que a gente precisa trazer para a nossa discussão aqui é
E você precisa ter esse amor, né? Esse sentimento paternal, né? Como eu falei, de paternidade, não de paternalismo. Cuidar como se fosse seu filho. É seu filho. Cada pessoa que Deus confia na nossa mão é o nosso filho. Andar junto, discipulado, né? E observar sempre. Eu sempre gosto da minha esposa, que ela é mais observadora que eu, então às vezes eu trato algumas coisas que ela me deu uma dica, ela me fala, então o líder de treinamento e o núcleo tem que ter essa sintonia, porque às vezes o líder está falando, mas tem alguém do núcleo que está observando se aquela palavra, o que pode melhorar. E é isso, queridos, a gente precisa ter essa conexão, nós temos que ter essa interação em Deus, como família, e assim eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Você vai ter muito sucesso em pequeno grupo. A gente fala aqui meio que na pressa, mas tem muita coisa na apostila e você pode acompanhar isso. Eu quero sugerir você também a pesquisar na internet a Igreja Batista Central de BH. Tem muita coisa, palestras que fala sobre pequeno grupo e vai te ajudar. No nosso aplicativo também nós vamos postar bastante coisa a partir de hoje que fala sobre esse tema e vai auxiliar você bastante, tá certo? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, te louvar por esse tempo e pedir que o Senhor continue nos dando sabedoria na administração desse ministério. Que o Senhor nos dê vitória, as dificuldades, os desafios que posso estar tendo, ó Deus, diante dos teus filhos, que o Senhor possa nos ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima, no nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.